Bom dia, Natal, bom dia, Rio Grande do Norte, bom dia, Brasil. 7 horas e 30 minutos, Jornal 96 está começando. Hoje vamos realizar a tradicional resenha do Jornal 96. O Brasil inteiro hoje acompanha um drama político, jurídico, que terá mais uma etapa a ser cumprida. O juiz Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato, determinou a prisão do ex-presidente Lula. Estabeleceu o prazo das 17 horas de hoje para que Lula se entregue para a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, a sede das investigações da Lava Jato. Essa decisão, logo após o julgamento do habeas corpus do presidente, numa sessão longa de mais de 10 horas do Supremo na quarta-feira, encerrando aí na madrugada de ontem, é mais uma consequência desse drama que o país vive, volto a dizer. E esse vai ser um dos assuntos principais do programa de hoje, que a gente vai debater. Bom dia, Marcos Alexandre. Bom dia, Alexandre Cavalcante. Bom dia, Sávio Hackett, nossos companheiros aqui de resenha. Bom dia, Marcos. Bom dia, Diógenes. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Sávio. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Lugo. Bom dia a todos. Vamos lá, vamos começar por esse momento. E a grande dúvida é se o presidente vai cumprir a determinação do Moro ou vai resistir, como querem alguns parlamentares do PT. Lula, que parece que está cumprindo já todo um planejamento que foi elaborado, decidido, porque ontem, ao receber a notícia do Instituto Lula de que seria preso, correu nos sindicatos metalúrgicos do ABC, na cidade de São Bernardo, e lá se encontra desde a noite de ontem, recebendo visita de apoiadores. Desde o julgamento, né, Deus? Ele acompanhou o julgamento lá também. Parece que o bunker dele. Isso. Para acompanhar toda essa movimentação. Marcos, você acredita que o presidente vai cumprir, vai se entregar em Curitiba ou vai forçar a ida da Polícia Federal para pegá-lo lá no sindicato? O que é que você acha? Diógenes, eu acredito, até com base em informações que advogados que defendem o ex-presidente, advogados dele já disseram, que ele deve se entregar no horário estabelecido aí pelo juiz Sérgio Moro, que é até 5 da tarde de hoje. Isso é o que querem os advogados. Os advogados estão aconselhando, até porque Moro, na determinação de ontem, estabeleceu, por exemplo, evitar o uso de algemas, né? Estabeleceu lá o local onde ele vai ficar, dentro da Polícia Federal, inclusive longe da carceragem. Existe todo um preparo. Aliás, essa sala, se eu não me engano... Se ele seja conduzido sem algemas, né? São 2 meses de preparo já dessa sala. Dizer, a Lava Jato tem se movimentado já há algum tempo para esse dia, para essa situação da prisão do presidente. Alexandre Cavalcante, o que é que você acha? Bom dia, Diógenes. Bom dia, Marcos. Bom dia, Sávio. Eu acho, por exemplo, você tem 2 correntes, né? As pessoas equilibradas querem que ele se apresente à Polícia Federal em Curitiba. As pessoas que agem com a emoção, né, acreditam que ele possa enfrentar o Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal, o mundo todo, aquele homem lá da China, o Xi Jinping. Entendeu? O que eu acho que é lamentável sobre todos os aspectos, não a prisão de Lula simplesmente, mas o que está acontecendo na política brasileira. Meio mundo de políticos, todos eles enrolados nas mais diversas operações, uma parte significativa já na cadeia e outra na fila para entrar na carceragem. E uma parte que se livrou até agora, né? Por hora, conseguiu se livrar. Né? Que não botou a cabeça fora ainda, ninguém deu a cacetada. Não, mas né? tem uns que já apareceram, mas conseguiram se livrar. Tem um bocado. Mergulharam. Tem pelo menos 2 senadores hoje que tem mais de 10 processos no âmbito do STF. Vou citar só 2 casos. Perfeito. Roberto Jucá, de Roraima, e o Renan Calheiros, né?
É muito lamentável. São dois exemplos, isso, né? Não há exemplos. Há muitos Esses exemplos. dois estão conseguindo escapar. É verdade. Sabe, Raco, sua opinião, o presidente se entrega ou vai esperar a visita do japonês da Federal? Não, eu acho que ele vai se entregar e tal. E, enfim, vai cumprir aí a determinação judicial. E ele está no sindicato desde ontem, né? Quer dizer, desde antes de ontem, acompanhando tudo, porque ali é a casa dele. Ele está fazendo é política, né? Ele é um político, né? É um cara que foi presidente da República 2 vezes. Dirigiu os principais sindicatos do país. Então, é natural que ele fique lá, mas eu acho que ele vai se apresentar e tal. Ele não tem esboçado maiores reações, pelo menos verbalmente, né? Na minha opinião, tá clara a estratégia do PT nesse momento dramático do partido, né? Que é o de mitificação e de vitimização do Lula nesse momento, depois da condenação e agora execução de pena, porque não se trata é uma execução de pena, início de execução de pena estabelecido pela jurisprudência hoje no país do Supremo Tribunal Federal. Agora, o que eu acho também que é outro tiro no pé do Partido dos Trabalhadores, não do partido como um todo, mas de segmentos importantes, é essa história de manter acesa a possibilidade da candidatura do ex-presidente Lula. Que é outra coisa, né? Porque todo mundo sabe que ele já é ficha suja, que não tem condição nenhuma. Todo isso é dito não por mim, mas por especialistas em direito eleitoral, que ele não tem condição nenhuma de ser candidato. São dois movimentos, né? Esse da prisão, o julgamento do habeas corpus essa semana, e a outra condição dele de ficha suja a partir da condenação. Mas o PT insiste em manter a candidatura, porque aí vai registrar. Não, ele vai pedir o registro, ele não vai registrar a candidatura de Lula. E o ministro Fux já disse que ele é irregistrável. Vou fazer uma pergunta aqui, Mas se houver a mudança dessa questão da prisão em segunda instância, que ainda pode ocorrer isso no já Supremo. Quarta-feira próxima, tem um julgamento. Se houver mudança disso, aí... Não, ele continua inelegível, porque ele foi julgado por um colegiado. O ficha suja é quando... Não, a questão do ficha suja. Ficha suja, sim, entendi, Alexandre. A questão da prisão. Tá certo. Da prisão, realmente. Você está fazendo referência às ações declaratórias de constitucionalidade referente à questão da prisão a partir da segunda instância. Exatamente. Tem um detalhe aí que quem acompanhou o julgamento da última quarta-feira viu com clareza, porque esses dados foram apresentados pelos próprios ministros do STF, que essa questão de prisão a partir da condenação de segunda instância, ela existiu desde a promulgação da Constituição em 88, em outubro de 88, até 2009. Essa era a regra. A partir da condenação de segunda instância, podia o início do cumprimento de pena. Claro, tem alguns juízes que decidiam, outros não, e isso foi levado ao STF. Em 2009, houve uma decisão que só depois de esgotado todos os recursos... Depois do trânsito julgado. Trânsito julgado que se dá depois de passar por STJ e STF. E aí você tem aí a primeira instância, você tem a segunda instância e terceira instância, que é o STJ, e a quarta instância. Então são quatro. E 2009 mudou a regra. 2016 voltou a regra que vigorava antes na Constituição, né? E agora tem-se aí uma composição no STF que quer rever a decisão da última, de 2016. E aí está em jogo, gente, uma coisa muito clara. Depois de Mensalão, depois de Petrolão, que alcançou aí muitos políticos e gente poderosa, os camaradas querem resolver essa questão, porque eles estão todos vulneráveis a partir de agora. Não é isso? Mas, veja bem, existe uma coisa chamada fórum privilegiado. Foro privilegiado aí, que, por exemplo, impede que, você citou 2 senadores aí serem processados, presos e tal. Não então, só ele, como outros. Não, né? Claro. então só esses 2 senadores. Fora,
há uma centena ou mais de centena de senadores e deputados e prefeitos e governadores e tal. No fundo, o que nós temos que acabar é com essa excrescência no Brasil do Fórum Privilegiado. Que tem que aliás, acabar, né? E que, aliás, está sendo discutida também no STF, está parada, engavetada pelo ministro Dias Toffoli. Com um detalhe, Né? já há Pediu maioria. vistas. Não, mas já há maioria de que Isso. o foro tem que acabar. Ele sentou em cima do processo. E ninguém está falando isso. Mas esse é o julgamento não fato. acabou. Esse é o julgamento não fato, acabou. exato. Você vê como a coisa é complexa, que já tem gente discutindo também que era melhor deixar lá o foro privilegiado para que os ministros do STF julgassem, do que trazer para a primeira instância, porque onde os políticos teriam amizade, o filho é amigo da filha do juiz, ou a esposa é amiga da esposa do juiz, e coisa e tal, e que poderia, de alguma forma, mascarar a decisão do juiz de primeira instância. Quer dizer, é a discussão para tudo que é gosto, né? Olha, o Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente Lula, será o 6º ex-presidente da República a ser preso na história do Brasil. Vocês sabiam disso, não, né? A turma que foi presa já antes dele, Hermes da Fonseca, general Hermes da Fonseca. Tem a rua aqui, Nome, né? nome da avenida aqui em Natal. Arthur Bernardes, Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros. Eu não sabia de Jânio. Os demais aqui eu já tinha lido alguma coisa. Mas agora o Lula. Agora, Lula vai ser o primeiro por questões criminais, por cumprimento de pena, por questões, né, corrupção, os outros, o Hermes da Jorge, Fonseca, parece que tem o Arthur Washington Bernardes. Luiz também. O Washington Luiz, acho que. Washington Luiz também, exatamente. Washington Luiz. Washington Luiz, ele foi preso, foi deposto e obrigado a deixar a sede do governo no Rio. Ele foi deposto, exatamente na Revolução de 30. Mas aí revoluções Então você tem- e golpes, né? Dessas coisas. Mas como o Jorge está dizendo, e por Você motivos tem- criminais é o primeiro. Lula Então você tem Hermes da Fonseca, que o primeiro, Arthur Bernardes, Juscelino, Jânio Quadros. São 4, junto com o Washington Luiz. E agora o presidente Lula, caso realmente, e parece que tudo indica que não vai ter liminar. Ontem o partido, o PEN, né? E Isso. o advogado lá de Brasília, o Antônio Castro, o Cacai, eles entraram com a ação. Aquilo que foi pedido durante o julgamento do habeas corpus, a defesa do Lula pediu para que, enquanto não se votassem e julgassem as AD6, as ações declaratórias de constitucionalidade sobre a prisão na segunda instância, enquanto não votasse, ninguém fosse preso. Isso livrava o Lula da cadeia. Ontem, um pedido genérico poderia livrá-lo de novo. E o Marco Aurélio já deu declaração de que não vai dar liminar, conceder liminar, e vai levar A mesa. a mesa, Quarta-feira. né, na quarta-feira. Então vamos acompanhar isso. Então, Inclusive, a prisão de Lula não deverá ser evitada hoje. há um detalhe aí, viu, Sim, Jorge, não há como, acho que não. nessa questão aí da liminar, que o ministro Marco Aurélio, que ele, eu não conheço bem assim digamos assim, o mecanismo, nada a ver com a série da Netflix, ele pediu lá um recurso em mesa, que, pelo que eu li, não depende da presidente Carmen Lúcia para ser posto em julgamento. Exatamente, mas veja bem, pelo que eu conheço, é o seguinte: quem define a pauta do Supremo Tribunal Federal é a presidente. A presidência, né? Como ocorre na Câmara dos Deputados, como ocorre no Senado Federal, é o presidente, é a mesa que... Nas instituições, isso. O que existe no regimento do STF é o seguinte: qualquer dos ministros pode levar um assunto, aí que eles usam esse termo, em mesa. Isso. E aí o plenário tem que votar se vai acatar ou não. aquela mudança da pauta. Não é só apenas, olha, tem isso aqui para votar. Não. Então vai ter primeiro uma votação. Se acata ou não, para se acatar... Vai ser aí nesse sistema. O mérito. Aí você, a partir de receber esse pedido, o pedido é votado, como vários foram votados. Quem acompanhou o julgamento do habeas corpus viu que a Carmen Lúcia colocava tudo que era questionado pela defesa do Lula, ela colocava em votação, né? Inclusive esse assunto foi tratado no finalzinho do julgamento ali. Foi. No finalzinho, depois da meia-noite, né? Isso. Depois que ela votou. Inclusive, para ela votar, ela colocou a situação dela em votação. Então é isso que está posto. Ele vai levar em mesa, né? E terá uma votação. E na sequência, Uma se votação vota para mesmo. ver se vota, exatamente.
E hoje os jornais já registram, jornais nacionais, o Globo, a Folha, que Marco Aurélio pode perder nisso aí, em respeito à decisão que foi tomada essa semana. Que a boa parte dos ministros acha que o assunto não deve ser revisitado uma semana depois do que foi julgado. Acham até que o assunto tem que ser analisado. Eu acredito até que isso vai ficar para a gestão do Toffoli. O Dias Toffoli vai assumir a presença do STF em setembro. Né? Isso. E acredito eu que deverá ser analisado aí. Pela decisão da Carmen Lúcia, esse assunto não volta à mesa. A conferir. A conferir. É isso aí, estamos começando aí, vendo esse momento dramático. Ontem o presidente, como a gente já falou aqui, estava no Sindicato dos Metalúrgicos, uma grande multidão, né, os movimentos sociais que são ligados ao Partido dos Trabalhadores e aos partidos de esquerda. Ali ele está em casa, né? Cercada, a presidente Dilma estava lá, o presidente Dilma, né? Estava lá. Ele não se pronunciou ontem, conversou com o jornalista Kennedy Alencar, da CBN, parece que tem muito acesso, é amigo dele, e ele falou alguma coisa ontem, aliás, a versão dos advogados, né? Que a prisão é arbitrária, jogando muito politicamente com a decisão do Moro, diz que o Moro decide politicamente todo esse processo, esse é mais um lance, e vamos acompanhar o que é que vai acontecer hoje. Acho que não resta dúvida que o ex-presidente tem que obedecer, né? Isso aí é consenso entre até os próprios aliados, né? Ontem eu vi a entrevista de deputados, líderes do PT na Câmara, no Congresso, enfim, já tratando a questão assim, até com um certo desânimo, admitindo que ele ia ser preso. Eu acho que isso aí reflete um pouco a disposição do ex-presidente. O resto é palanque eleitoral. Exato, era isso que eu ia tocar. Agora, o presidente politização do processo já deixou claro que não vai ser preso calado. Né? Ele vai fazer o. Tem o direito de espernear, né? De não aceitar. Não tem a dúvida de que ele vai exercer bastante esse direito. Inclusive, ele ou qualquer um, ninguém fica calado, né? Inclusive, ainda mais Lula. Inclusive, para ter repercussão internacional, que já está tendo muito. Esse processo sempre foi politizado. Isso. Agora, chegou a hora que no campo jurídico, certo? Lula perdeu. Então. Onde, inclusive, se fala ele muito... Está no campo político dele, que ele domina e conhece, sabe, ele tem apoio popular. Tem. Tá certo? Então, um dos grandes líderes. Exato. Ele vai exercer bastante. Tem no mínimo 30% do eleitorado que, independente da culpabilidade dele ou não, está apoiando ele. Dependente da culpabilidade de Lula, ele tem 30% do eleitorado brasileiro. Está testado em pesquisa, né? É o grande líder popular. Está liderando as pesquisas, né? É o líder. Agora, lembrar que este líder popular deixou a presidência da República depois de 2 mandatos, com 80% de aprovação popular, fez a sucessora, não só uma vez, 2 vezes. Ele fez Dilma 2 vezes. Foi. E Dilma, quando foi eleita, na primeira vez, inclusive, é porque era a mulher de Lula, né? Ninguém sabia que era. Aí o cara dizia, a mulher de Lula, a mulher de Lula. Não era a mulher propriamente dele, que Dona Marisa ainda estava viva, né? Mas era o apelo eleitoral no palanque, eletrônico no meio da rua. O Lula tem a força política para isso, né? Para eleger. Ele escolheu, foi uma escolha pessoal dele, não foi do partido. O partido não escolheu Dilma para ser a presidente. Lula escolheu essa minha candidata, o partido tem que apoiar. E estamos conversando. Democraticamente, ele dissesse. Tem a força. Eu tenho uma opinião diferente dos amigos aqui de mesa. Em mesa eu vou trazer essa questão. STF. Eu acho que... Claro, o ex-presidente vai decidir ainda, né? Vai decidir ainda, vai depender dele. Se vai ou não vai? Eu acho que ele vai esperar a Polícia Federal ir lá. Para fazer a foto, para fazer todo... Porque isso faz parte também da propaganda de vitimização e politização desse processo. Eu acho que a imagem pesa muito. Há um jogo muito grande aí, de imagem. Midiático. Porque ele caladinho, chegar lá, se apresentar, entrar, certo? O carnaval fora vai ser grande. Mas
eu tenho a impressão que ele vai aguardar a Polícia Federal buscar pegar ele, lá. sim. Buscar. É a minha opinião, mas posso ser traído, né, pelos fatos que vão ocorrer a partir de hoje. Aliás, Até no dia porque, de hoje né, promete, Daqui a algumas horas Até a gente vai porque saber. o PT, Agora a gente sabe. assim como a seleção brasileira depende de Neymar, o PT depende de Lula. Você vê que na saída de Lula... Rapaz, eu acho que a dependência da seleção é menor. Não, eu digo porque na saída, não, você pega, tira o Neymar e bota Thiago Alcântara, bota quem? Aquele menino, como é? O Felipe Coutinho. Douglas Costa, né? Douglas Costa. Douglas Costa. Mas de Mas costa você- de frente. Douglas Costa. De Aí costa você de tira Lula, aí você vai pra cima de Jacques Wagner, enroladíssimo também na Lava Jato. Não, quem é o candidato se não for Lula? Tá enrolado É com Jacques- os cabelos de Gerlândia agora de manhã. É verdade. Ela fez uns Aí bobs se aqui no não, cabelo. se não é o Jacques Ela Wagner, fez uns bobs. aí é o Haddad, né? Que foi prefeito de São Paulo Vamos e ler a perdeu previsão. a sucessão no cargo. Entendeu? Então, altamente dependente do Lula. É isso aí. Olha, vamos conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte, com informações da Climatempo. Bom dia, Gerlande! Bom dia, Diógenes. Bom dia, Previsão ouvinte. do tempo. Em Natal, a sexta-feira amanhece com céu claro. Pode chover ao longo do dia. Mínima. De 24, Máxima. 32 graus. Em Areis. Dia de sol apenas com pouca variação de nuvens. Mínima. De 23, Máxima. 34 graus. Em Ipanguaçu. Previsão de tempo aberto durante todo o dia. Mínima. De 24, Máxima. 35 graus. Cerro Corá. Previsão de céu claro. Mínima Magé. De 25, Máxima. 34 graus. Eu tava com saudade da previsão do É tempo. boa, é boa. 7h51. Você já ouviu falar em condicionador de metais? Condicionador de metais é um produto que cria uma proteção no motor, reduzindo o atrito, baixando a temperatura e reduzindo assim o desgaste das peças metálicas. Pois bem, o Postão traz para seus clientes o Motorcote, o melhor condicionador de metais do mundo. Motorcote foi desenvolvido na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, para ser usado nas turbinas de aviões da Boeing, hein? E é usado hoje por grandes companhias mundiais, estando presente em 118 países no mundo. Crie uma película ionizada nas partes metálicas, faça uma proteção extra no seu motor e evite desgaste prematuro do seu veículo. Vá a uma loja do Postão e conheça o Motorcote, o condicionador de metais de última geração. Postão, muito mais que uma troca de óleo. Olha, esse momento histórico que a gente está vivendo, ele vai ter suas consequências durante todo o ano eleitoral e depois dele, viu, sabe? O país está dividido. Claro. Qual é a sua avaliação que você faz? Não, o que eu acho é o seguinte, Jorge. Primeiro, a situação democrática do país está funcionando, quer dizer, as instituições estão funcionando, né? Quer dizer, é claro que nesse momento de crise sempre aparecem as vivandeiras, sempre aparecem aqueles extremados que querem golpe de Estado, intervenção militar e tal e tal. E essa semana teve claro. Teve um rugido forte. Forte, Rugido sim, forte. Eles aproveitam esses momentos para isso aí. Mas É, o um rugido forte. o fato é que o presidente Lula vai ser preso, o país vai continuar andando, tá certo? Tudo indica que nós caminhamos para eleições, as eleições estão marcadas aí, mesmo na cadeia, Lula terá muita influência na eleição. Mesmo na cadeia ele terá muita influência na eleição. Afinal de contas, ele é um líder popular, tá certo? É um líder popular e que, se fosse candidato, estaria aí para disputar, disputando para ganhar a Está eleição. liderando as Verdade, pesquisas, Certo? né? Então, Até o momento. o que vai acontecer lá para frente, né? Quer dizer, ninguém aqui é mãe de Ná para estar prevendo, né? Mas ele continuará tendo muita influência junto ao dúvida eleitorado alguma. brasileiro. Olha, se fala muito, claro, nesse processo de politização e vitimização do processo do Lula, que há uma perseguição da justiça brasileira, da imprensa, de tudo em cima do presidente, do ex-presidente, né? Mas tem uma notícia aqui só para chamar a atenção e ilustrar. A ex-presidente da Coreia do Sul foi condenada a 24 anos de prisão por corrupção. A Park Geun-hye foi condenada por envolvimento no caso de corrupção
que envolveu inclusive um dos herdeiros da Samsung. Lembram dessa história? Isso, verdade. E ela tinha lá Teve muita mobilização uma assessora no país. que estava, enfim, se movimentando. Ela deixou a presidência da República, ficou presa 1 ano durante as investigações e agora foi condenada à prisão, 24 anos de prisão, cumprimento que começa agora, cumprimento de pena. Inclusive, quem acessar os sites de notícia vai encontrar uma foto aqui hoje dela, né? Ex-presidente, até um dia desse, da Meses Coreia do atrás. Sul, ela algemada, olha aqui, sabe? Ela sendo levada, eu vi algemada cedo. pela decisão na Coreia do Sul. Estou falando isso porque o presidente do Peru renunciou para não ser preso. Foi. Inclusive por conta da Odebrecht. O Sarkozy, né, lá na Sarkozy França, passou não 3 dias detido, depondo. Preso, detido. Só foi dormir em casa por uma deferência que fizeram por ele ter sido presidente francês. Lá onde está o Gilmar Mendes hoje, que ele estava falando, a prisão de Lula vai ser muito ruim para o país, a imagem do país. Mas ele estava no país cujo primeiro-ministro, Sócrates, foi preso por corrupção também. Uns apartamentos que recebeu em Paris, sabe? Triplex não, né? Não sei. Eu não conheço nenhum dos dois. Mas o José Sócrates foi primeiro-ministro de Portugal, foi preso e deve ser condenado, julgado agora. Mas passou 1 ano preso. Então, quer dizer, a prisão de chefes de Estado, quer dizer, que são lamentáveis. É lamentável essa história aqui do Brasil. Uma figura como Lula, com a história que ele tem, né? Verdade. Vencer as barreiras que ele venceu. Que foi. Presidente da República, um carisma enorme, né? Exato. Está numa situação Viveu dessa. momentos de céu, viveu momentos de inferno, está agora no momento de inferno, né? Muito. Né? Mas claro, tem uma história singular, né? Claro, simbólica. e que vai permanecer, quer dizer, Claro, vai se revisitar Isso. essa história do Lula. Mas eu estou trazendo isso porque quer dizer, não é um. Eu acabei de informar aqui também, ele vai ser o 6º presidente, ex-presidente, que vai para a cadeia. Os outros até por questões políticas, de deposição, de golpe militar, golpe daquilo. Mas no caso dele, por causa de corrupção passiva. Ele que foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão por lavagem de dinheiro e corrupção passiva no caso do Triplex. E nos próximos meses, né, Marcos Alexandre, nós teremos aí outro julgamento de Lula concluído, que é aquela questão do sítio de Atibaia. Do sítio de Atibaia. Né? Tá Que quem conhece o processo, né, e a história diz que tem elementos até mais graves do que esse processo envolvendo essa o questão do triplex de triplex Guarujá. foi o mais fraco, né? O triplex do Guarujá. Quem conhece, então, o Estão ex-presidente... reclamando aqui que não estão. Tá na live, tem live hoje aqui? Não, estamos na live aqui. Deixa eu ver aqui. Não estão conseguindo aqui. Viu? Acessar. Não, daqui, tá anotado. Tá? Estamos no ar aqui. Beleza. Acessa o. Abemos Live. Acessa o Facebook do Diógenes Dantas e nós temos aí também a página do No Minuto, o home do No Minuto, a página principal Também do transmite. nominuto.com. Você tem lá a janela com o programa na íntegra. Viu, Diógenes? Mas como eu estava dizendo, então, os problemas do ex-presidente Lula, pelo jeito, estão só começando. Porque, como você bem lembrou, ainda vai vir esse processo, né? Vai gerar mais discussão e tudo lamentável aí nesse contexto aí que você falou, mas vivemos num país democrático, as instituições precisam funcionar, fazer o seu papel, com distanciamento máximo possível, vamos dizer assim. E aí eu queria até colocar aqui para a mesa, porque há alguns elementos que a gente também não pode desconsiderar, que a justiça, não estou aqui defendendo Lula, nem criticando o juiz Sérgio Moro, mas a decisão foi muito rápida. E no caso de Lula, tem sido muito mais rápida do que em outros casos. Vamos citar aqui o juiz Sérgio Moro. Será, Marcos? É comprovado, Diógenes. Ele levou 22 minutos para emitir a ordem de prisão. Eu não estou contestando isso, mas se argumenta muito também essa questão. O processo não correu rápido.
E Eduardo Cunha já está condenado e Não, mas foi veja com menos bem, de um ano veja também. bem, tem elementos, Jorge, tem informações para isso, são fatos, Outros enfim. políticos de outros partidos também foram condenados com menos de um ano. A- O cara aí não é político, mas o Marcelo Odebrecht também, com menos de um ano, já Entre- estava cumprindo pena. Entre o início da ordem, do início do processo e a ordem de prisão, no caso do ex-presidente Lula, se passaram 9 meses. A média do juiz Sérgio Moro são 18 meses, o dobro. Quer dizer, o tempo do presidente Lula foi metade. Então, na sua opinião, o Moro age Não, eu não mirando tô- Lula. Não, eu não posso. Eu só estou falando fatos. Eu estou falando fatos aqui. Pelo que eu ouço na rua, por exemplo, já tinha passado do tempo do Lula ser preso. Quer dizer, o povo da rua dizendo, não vai ser preso, não. Eu acho que foi uma resposta à sociedade brasileira que desconfiava Não vamos achar também que Moro não tem influência política. Tem também. É. E a nossa justiça tem grande Todo influência mundo política. tem, Todo claro. mundo tem. Nosso Supremo hoje é o grande Mas, exemplo então, disso, né? Quer dizer, a política está no meio de tudo, né? E Tá, com certeza lógico, teve. Moro fez. Com certeza ele teve intenções políticas também nas decisões Mas assim, dele. 22 minutos para. Sim, é isso que eu estou dizendo. Já Seria tava pronto. ótimo que nossa Já justiça... estava pronto. Depois ter sido 10 funcionasse minutos, assim. O que eu não tô nem criticando, Funcionou eu só pra estou Lula, fazendo mas e pra contraponto Não, na realidade. de que o ideal era que claro. nossa justiça fosse sempre assim. É. Não, pelo contrário, não estou O reclamando. tal Eu da acho que primeira tem que ser instância assim sempre. é rápida. Né? Tem que ser gente assim. que não está nem condenado, nem nada, está preso. Olha, uma oportunidade única e imperdível para você que quer fazer um investimento à altura do seu sucesso profissional. Estou falando do Manhattan Business da Constel. Manhattan Business na Constel, empresa que você já conhece. Trata-se de um empreendimento comercial de altíssimo padrão, com estrutura de primeiro mundo e tecnologia de ponta, onde você pode ter sua sala comercial de 34 a 291 metros quadrados. Vantagens e diferenciais do Manhattan Business são muitas, em estrutura moderna e completa de segurança, monitoramento 24 horas, estacionamento amplo com 120 vagas para visitantes, 371 vagas para condôminos com sistema indicativo eletrônico. Fachada imponente e lobby receptivo de altíssimo padrão, elevadores com regeneração de energia, um ponto de água mineral em cada sala. Pois é, melhor estrutura de condomínio comercial já executado no Rio Grande do Norte, Manhattan Business da Constel, uma empresa que você já conhece, que honra seus compromissos e executa obras com acabamento muito acima do mercado. Ligue agora mesmo e garanta sua sala no Manhattan Business, 3087-0101, 3087-0101. Olha, esse dia promete. Promete por esta questão que estamos acompanhando da prisão do Lula, mas hoje também é véspera de um prazo muito importante para as eleições deste ano. Eu vou deixar para o segundo bloco para a gente conversar isso. A renúncia de Carlos Eduardo, que deve ocorrer ainda hoje, por volta do meio-dia tem uma coletiva aí marcada pelo prefeito. O prefeito vai anunciar sua decisão, mas a movimentação dele nos últimos dias de inauguração de obras e tal, a movimentação política nos bastidores, dão sinais de que ele deverá realmente deixar o cargo e concorrer ao governo do Estado. Mas esse é assunto para o próximo bloco aqui, na resenha do Jornal 96. Enrola aí que eu enrolo aqui. Não enrola só. Gerlane hoje só está enrolando os cabelos. Ela hoje vai para um negócio chique, né? Eu sei que eu estava um dia Lançamento sem- de candidatura? Será? Será? Ela tá com um jeitão assim. Eu voto em Gerlane. Se Gerlane fosse candidata a qualquer coisa, eu vou votar. Até porque essa eu conheço. De novo esse. A gente tem que votar quem conhece, tem valor, pessoas sérias. Eu voto em Gerlane. É verdade. Acabou. Tem credenciais. Ei, Gerlane não é candidata a nada não, porque daqui a pouco tá a justiça eleitoral. Pensando que a gente tá fazendo campanha aqui. Nem pode vir a ser. Ela é candidata a ser nossa amiga. Aí já tá eleita. E essa já eleição, tá eleita, é isso já que eu tá ia eleita. dizer. Essa eleição ela já ganhou. De novo. Falar nisso, Carlos Eduardo anuncia hoje, Alexandre Cavalcante, a sua decisão sobre candidatura. É dada como certa, né, Alexandre? Ele
houve Conta aí. uma informação inicial de que ele sairia na segunda-feira. Ah, é? Aí teve foram alguns políticos para tomar um café com ele, entre eles o deputado Walter Alves, o senador Garibaldi Alves. Aí ele adiou para quinta-feira ontem. Eu até cheguei a noticiar isso no portal nominuto.com. Certo. Mas aí não aconteceu ontem. E ficou para hoje. Já inclusive ontem já havia Álvaro Dias, o vice-prefeito que vai assumir a cadeira de Carlos Eduardo, Tá impaciente. já tinha inclusive tá convidado ansioso, impaciente. para hoje à tarde algumas pessoas para a sua posse, né? Eu não sei se vai continuar Essa programação. essa programação. Mas acontece o seguinte, algumas coisas aconteceram de ontem para hoje. O quê? Vamos lá. Por exemplo, deputados do PMDB e do DEM, dois partidos importantes na possível coligação de apoio a Carlos Eduardo, e continuam amotinados de ontem de noite até agora. Amotinados. Esse é termo. Porque eles ameaçam esvaziar os partidos a que pertencem, DEM e PMDB, se não forem encontradas algumas soluções que eles querem. Quer dizer que o general Vilas Boas e os seus generais não saíram dos quartéis, mas a turma do DEM E do PMDB saíram. podem sair dos partidos. A razão é muito simples, porque está em jogo a cabeça deles, a reeleição deles, e deputados que teriam, hipoteticamente, suas reconduções à Assembleia bastante já a estrada asfaltada, que é o caso do deputado Hermano Moraes, muito bem votado na eleição passada, o deputado Gustavo Fernandes, o deputado Nelton Queiroz, esses três do PMDB, e o deputado José Adécio, que cresceu muito da última eleição para cá, e mais ainda outro deputado bastante forte eleitoralmente, que é o deputado Getúlio Rego. O que é que acontece? Os partidos não se preocuparam com esteira, não se preocuparam em fortalecer a sua nominata de candidatos. Então o PMDB tem 3 candidatos, os 3 deputados. O DEM tem 2 candidatos, os 2 deputados. Faz 5. Chega Carlos Eduardo com o PDT e apresenta o nome da mulher dele, Andréa Ramalho, como candidata a deputado estadual. Faz 6. Isso é certo. 6. É certo. O prefeito que vai assumir, Álvaro Dias, apresenta o nome do filho, Adjuto Dias Neto, como candidato. Faz 7. Então, nessa nominada de 7, vão se eleger, segundo os cálculos deles, do PMDB e do DEM, dos 7 se elege 4 ou 3. No caso, perderiam 4 ou 3. Entendeu? E no caso de perder 4 ou 3, perdem exatamente 3 deputados de mandato. E essa turma porque que é o o quê? deputado, o Álvaro Dias Faria, o filho dele, porque é prefeito. Não, mas Faria é Robson Faria e Faria. O filho dele. Carlos Eduardo Fará, a mulher, entendeu? Andréia, e perde mais um. De qualquer maneira, perderia 5, se fosse só ele 5, perderia 2. Elegeria 3. E esse povo tem chance? Por exemplo, Quem? a mulher do prefeito e Muita chance, né? o filho do A mulher do prefeito, do futuro a mulher do prefeito. prefeito vai virar daqui a pouco, se ele deixar a prefeitura, a mulher do candidato a governador, um dos principais nomes da disputa, né? da disputa. Então, Mas me diga uma coisa, já é outro ninho, né? outro dia. Ontem teve filiações importantes do PSDB, Tomba Farias. E devem continuar hoje. Tomba Farias ontem assinou ficha de filiação, foi bastante movimentada ontem a sede do PSDB. Agora eu vou lhe perguntar, o que é que Fábio Faria estava fazendo? Eu estava lá, né? Todo mundo ali. Chegou Tomba, a esposa Fernanda, prefeita de Santa Cruz, os deputados do PSDB, outras pessoas, assessores do coisa e tal. Eis, porém, que se não quando, chega o deputado Fábio Faria do PSD, que é filho do governador Robson Faria, e eu imaginei assim logo... Aí muita gente, ele apareceu, Foi. ele apareceu. Chegou. Não, aí, quando o Fábio chega,
Você toma um susto, né? Susto, né? Porra. Parece que viu um fantasma. Eu acho que. Não. Eu digo, eu tô na filiação errada. Né? Porque imaginava-se que o PSDB caminharia para uma aliança tradicional aí de PSDB, DEM, PMDB, PDT e coisa e tal, num segmento aí via Carlos Eduardo, ou sairia colado no PSB com... Mas o que você analisa aí? Não, aí, porém, algo que eu pude colher ontem lá. O PSDB não acompanha a candidatura de Carlos Eduardo Alves a governador do Rio Grande do Norte. É mesmo, O PSDB ou vai com Fábio Dantas, ou pode até ir com Robson Faria, que volta ao jogo da sucessão mais fortalecida. Apesar de tudo isso. A avaliação que eles fazem. Rapaz, você está falando demais hoje. Ninguém falar. Você vê que eu estou deixando, eu estou dando. Porque é o seguinte, estou dando pista. Sabe que alguns políticos dizem que é melhor perder do que ganhar e não levar. Explique pra gente. Isso em relação a Carlos Eduardo. Você está igual ao voto em Rosa Weber. Eles acham confuso pra mim. Eu não consegui. Carlos Eduardo foi deputado estadual algumas vezes. Aurélia. Carlos Eduardo. De Moraes, né? Carlos Eduardo foi deputado estadual algumas vezes e mesmo assim não tem um relacionamento próximo da Assembleia Legislativa. Isso é reconhecido em todos os gabinetes. Você chega lá e pergunta, é assim. Né? Não há invenção nenhuma, nem é alguém insatisfeito. Não é ninguém insatisfeito que está dizendo isso agora, não. Isso é uma coisa que todo mundo conhece, essa história. Então, eles acham que Carlos Eduardo é bom para ele próprio, mas para a classe política não é. Então, eles acham que é melhor a gente perder logo do que ganhar e não ser convidado para a posse. O que o fato é o seguinte, é que nenhum candidato a governador do Rio Grande do Norte deixará de ter graves problemas nessa eleição. Por quê? Ou no campo político Alexandre já está colocando, né? Ou no campo da corrupção, de denúncia, não sei de que vai vir aí, que quando começa a campanha surge, tá certo? Ou no campo da administração, da má administração, certo? No sentido. Então, todo mundo não terá candidato aqui no Rio Grande do Norte, como é que se diz? Limpo, né? No sentido de ser inatacável. Não terá. Todos vão ter seus problemas. Carlos já aparece com esse problema de ordem de natureza política. Mas não é só isso. Hoje aparece pela primeira vez problema de natureza de denúncia de propina, não sei de quê, de dois delatores, não sei de quem. Do processo da aí cidade o governador, o governador já tem os problemas de ordem administrativa e denúncia também em cima do Ministério. Dama de espada. Dama não sei de que, lá vai. Então, você vai ver que nós vamos ter uma eleição com todos os candidatos. Fátima está com aquele negócio, recebeu ou não recebeu a ajuda de campanha. Então, todo mundo com. Não vai chegar candidato inatacável. Eu sou inatacável. Não terá isso. Sabe, diante disso aí que você está dizendo. A eleição do Fiofó. Quem vai será que é interessante para alguém estar acusando o outro? Não seria assim o sujo falando do mal lavado? Mas isso é isso. Ou eles vão calar? Não vão calar, porque aí hoje com as mídias sociais o cara pode até calar, mas aí fulano de tal, não sei vai dizer. Joga, não sei o que, lá vai. Então nós vamos para a gente corre o risco, Diógenes, eu acho, de ir para uma eleição do mais baixo nível. Né? E os grandes problemas do Estado não estarem em pauta. Problemas de ordem. Aliás, eu fiz meu comentário ontem sobre isso. Quer dizer, a questão da infraestrutura do Rio Grande do Norte, os problemas da saúde, da segurança, da educação, para ficar nesses 4 temas, ficarem ao largo do debate. E o debate ser centrado em denúncia. Pessoas. Você delator tal, disse que você recebeu propina, não sei, de empresa tal, o outro não sei o que, lá vai ficar nesse processo. Safado! E você aí tá. Não! O meu foi caixa 2, o seu foi caixa 3, não sei o que lá, e ficar nesse. Isso é que é terrível para um Estado como o nosso. Você passou a mão no fundo, não, quem passou foi você, no debate. Do mais baixo nível. Quer dizer, e as grandes questões do Estado passarem ao largo desse
Ou no mínimo disso aí. ficar em segundo Ficar em plano. segundo plano, né? Isso é que é péssimo para todos nós, né? Para a sociedade, né? E eu espero que a sociedade seja capaz de pressionar os partidos e os candidatos, né? Para que apresentem, né? Apresentem soluções, não seja só mimimi, blá blá blá, de natureza Se não política. vira o ano, vai continuar. Aí quem mesma ganhar coisa. vai continuar a mesma coisa. Ganhe quem ganhar, continua a mesma coisa. A sociedade não suporta mais isso. Quer dizer, os partidos, os próprios candidatos têm que compreender isso aí e apresentar soluções objetivas. Olha, eu tenho minha opinião sobre a segurança essa aí. Como é que nós podemos resolver a questão da segurança no Rio Grande do Norte? Olha, em 5 anos, em 10 anos, em 2, em 20, não sei o quê. Ou não pode resolver. A curto prazo aqui, em um ano eu não resolvo, um governo só não resolve. Né? Mas tem que se enfrentar essas questões, né? Olha, eu queria fazer um registro aqui que o Carlos Alberto está dizendo, olha, diga aí que o maior problema de corrupção está no judiciário. Eu sei que vocês não têm coragem de falar. Ô, Carlos Alberto, pensa num cabo Carlos Alberto. corajoso. Jorge, só para essa questão do O PSDB, pessoal é inteligente, eles mandam essas mensagens. Aí nós, eu sei que você não vai falar. aí você fala. Eu sempre falo aqui. Eu acho que o Carlos Alberto está escutando o programa pela primeira vez. Jorge, tem duas coisas importantes ainda para acontecer hoje em termos de filiação e que elevam. Hoje o PSDB, que é o maior partido da Assembleia, tem 7 deputados. Já tem 7. Tinha 7 5 deputados. e aí entraram Tomba Tomba Faria. Larissa, Rosado. e Larissa. Exatamente. Aí estão para entrar, por Já exemplo, tinha 5. a Justiça Eleitoral. Larissa e Tomba, né? 7. A Justiça Eleitoral tornou inelegível ontem o deputado José Adécio. Zé Adécio. Zé Adécio. Ele deve inscrever hoje o seu filho Gustavo no PSDB. Pois é, eu tenho aqui E também- eu tenho a notícia aqui. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte cassou ontem os diplomas da prefeita e do vice-prefeito de Pedro Avelino, né? É. Que é o reduto De Zé Adécio. do Zé Adécio. Foram A prefeita é a cassados esposa dele. a Neide Neide Sueli. e o Newton Mendes, que é o vice, por abuso de poder econômico e político, além de conduta proibida, porque o termo nos tribunais, conduta vedada. Na mesma ação, o deputado estadual José Adécio foi condenado à inelegibilidade por 8 anos junto com eles. E ele já vai colocar o filho no PSDB. Do PSDB que deve... Caso não consiga derrubar aqui no Tribunal Superior Eleitoral. Porque cabe recurso, né? O Tribunal Mas Superior Eleitoral. você vai disputar uma eleição subjúdice. Aí depois pode perder ou pode ganhar e perde o esforço. Né? Então ele vai colocar o filho que será candidato. E também o deputado Gustavo Fernandes deve se filiar hoje ao PSDB. Aí vai Gustavo Fernando do PMDB? do PMDB. É, ligado, é filho de Elias. Filho de Elias. Muito ligado a Henrique Eduardo Alves, que hoje está preso, né? E aí, Diógenes, pinta o horror no PMDB, porque se eram 3 e já estavam com medo, passam a ser 2 apenas. Hermano Nelta e Hermano. Nelta e Hermano, que deve também seguir esse rumo aí do PSDB. Uma vez que Nelta, que estava namorando com Robson, coisa e tal, mas Vivaldo correu. Vivaldo correu, Namorou foi primeiro. na frente e disse: eu venho, mas ele não vem. Fez uma dobradinha com Fábio Faria. Eu sei que Robson é muito namorador. Namoro. Politicamente. Tá sacaneando. Aquele abraço. Olha, Com o que Alexandre disse aí, quer dizer, o governador Robson, né, toma musculatura política. Política, né? política. Política. não intenção de voto. Não, né? mas política toma, né? Quer dizer, aí tem aí não sei quantos deputados o apoiando, né? Vamos saber como é que isso vai se traduzir, Olha, você pega ou se agora- vai se traduzir em Jorge, eu voto queria- para A ele. presença de Fábio foi para. Mas no mínimo é o seguinte: você tem 7 deputados do PSDB. Se for. Aí vai ter aí o filho de Zé Adécio, que aí Zé Adécio vai continuar na Assembleia, Com o filho. né? Com o filho lá como Que o candidato. Granota é isso, Gustavo é uma vai para filocracia. 9. Aí você bota Fidalgo, mais né? aqui, mais 4. Fidalguia, isso chama Você bota Fidalguia. mais 4 do PSD em cima desses 9, são São 13. 13. Robson já tem maioria na Assembleia, que até então não tinha. Tinha 2 ou 3 deputados. Ganhou o quarto agora com o Vivaldo. Agora, Entendeu? Já passa a ter maioria na Assembleia, pode aprovar Jorge, as reforma coisas. fiscal, o que ele quiser lá. As peças estão se movimentando, Alexandre está citando aí alguns fatos.
realmente concretos. Plausíveis. Eu gostei desse termo. Plausíveis, exato. Concretos. Mas ainda tem muita coisa para acontecer. E desses partidos aí todos, o mais forte sempre foi, né, não é só aqui no estado, é o PG. Partido do Governo. Partido do Governo. Então, quer dizer, dependendo do cenário, hoje estamos na política, não tem aquela história da nuvem, né? Hoje as nuvens em abril estão de um jeito. Lá em Ribas. Quando for lá para setembro, outubro, podem estar de outro jeito, né? Pode, a gente vai continuar no assunto, mas eu queria só fazer um registro hoje aqui, merece. É o cabelo dele. O cabelo das meninas, não só de Gerlane, mas de Ohara. Mas eu sei por quê. Elas vão ser hoje homenageadas no Dia do Jornalista, em sessão solene, verdade, então, da Assembleia solene, Legislativa. E uma homenagem extremamente merecida. Com certeza, merece também o nosso. Cadê o aplauso? Esse Lula é o Pelé, esse Lula já deixa pronto. Já fica Esse ali auditório, esse auditório que a gente tem aqui, eletrônico, é bom demais. Antigamente você tinha que juntar gente naquela rádio do interior, né? Aí o cara dizia qualquer coisa, ou tinha vai, ou tinha o velho aplauso. Aqui é só. A gente precisa até ter a vaiazinha, que no dia tiver um negocinho que a gente queira vaiar, não do estúdio, né? Porque pode dar briga. Mas a gente podia ter a vaiazinha também. Olha, deixa eu só mandar aqui um abraço para Francinete. Francisca Francinete, Fausto Lima, Marlon Anselmo, Rafael Júnior, José Martins. Pronto, o eleitorado. A turma na escuta do Jornal 96. Olha, eu queria mandar um abraço para Breno Camacho, que está na escuta. Um abraço para o João Coriolano. Ele que está dizendo aqui, olha, a minha opinião é que Lula é líder de pesquisa da Datafolha. O povo sabe que é tendenciosa essa pesquisa, até o Ibope também. E ele pergunta aqui, deixa eu ver o que é que ele pergunta. O PT tinha comprado as pesquisas, agora veja as pesquisas na internet. É o registro João Coriolano. Everton Machado está mandando um abraço para a turma aqui. O José Martins, eu acho que é conhecido de Alexandre Cavalcante. Bom dia, Alexandre, estamos acompanhando aqui de São Gonçalo. É lá de Songa, é lá de Songa. Eu ia perguntar de onde. Tem um cara lá que eu quase apanho quando eu cheguei sexta-feira, a última que eu participei do programa aqui. Alisson, que ele disse, rapaz, eu botei meu nome lá, você falou todo mundo, não falou o meu. Né, vou falar agora. Um abraço para Alisson. Júlio César Gomes, um abraço para o Robson Sirico, na escuta. Ele está dizendo aqui, provocando, Robson Sirico, acho interessante que ninguém fala nos corruptos do Rio Grande do Norte. E a gente falou, falamos. Não passou. Não, mas citamos casos de corrupção aqui. Já falamos. É porque hoje o grande assunto realmente é o ex-presidente Lula, né? Estamos vivendo horas decisivas aí. Se a gente ignorasse o assunto Lula, aí iam chamar a gente de petista. Mas é isso aí. Existe hoje uma torcida. O país está dividido. Está dividido, né? Tá dividido e a gente espera. O que é lamentável, né? Que a causa deveria ser mais, digamos assim, unificada, né? Olha, eu trago uma notícia importante para quem é síndico, administrador de condomínio, que tem dor de cabeça com a inadimplência no pagamento das taxas condominiais. Conheça a RN Créditos e Cobrança, empresa especializada em recuperação de créditos condominiais. O que é que você está esperando? Liga lá. São resultados comprovados em mais de 90 condomínios em Natal e na Grande Natal. RN Créditos, 3211-0277. 3211-0277. Tem um WhatsApp também, hein? O Zap da RN Créditos, 98726-3421. 98726-3421. Eu queria que Alexandre trouxesse essa informação para a gente sobre Garibaldi. Para mim, no programa da Band, na semana passada, o prefeito disse que as candidaturas de Garibaldi e de Zé Agripino não são certeza para o Senado. Não são certeza, não é que elas não vão ocorrer. Eu, na minha opinião, eu ainda acho que tanto Garibaldi como Zé Agripino são candidatos à reeleição. É esta acomodação que os partidos estão discutindo. Porque se está ocorrendo isso na chapa proporcional que você falou agora há pouco, é porque a cúpula só está pensando em se acomodar também. Existe um desespero aí, porque os caras não resolveram ainda como é que eles vão se arranjar lá em cima, os caciques. E a indarada toda, né, os índios, a turma que rodeia as aldeias, elas também querem saber como é que elas vão ficar. Então eu acho que existe uma indefinição muito grande entre os caciques e está causando todo esse
essa movimentação que estamos registrando e como bem falou o Alexandre Cavalcante há pouco tempo. Eu lhe pergunto, Garibaldi vai ser candidato ou não ao Senado? Olha, um fato concreto. Eu conversei ontem pela manhã com o deputado Nelton Queiroz. E ele disse o seguinte: Garibaldi ligou para mim para saber essa questão de partido, porque ouviu que eu estava conversando com fulano, ciclano, realmente, eu confirmei que realmente estava. E aí eu aproveitei e fiz 2 perguntas a ele. Uma das perguntas eu confesso que não lembro, porque até a mais importante foi a segunda pergunta que ele fez. E aí, Garibaldi, você é candidato a senador ou a deputado estadual, como está circulando aqui? Aí Garibaldi teria dito: eu estou avaliando, né? Então ele está avaliando a possibilidade de ser candidato a deputado estadual. Quando acaba desse com Garibaldi chega a dizer um negócio, estou avaliando, é porque ele está seriamente pensando em ser candidato à Assembleia. Eu publiquei. Aí, eu me diga uma coisa, como é que fica? Você falou aí o seguinte, que esse grupo PSDB aí quer apoiar o vice-governador ou o governador. Então vamos imaginar o seguinte, que esse grupo não, aí... Pode até aparecer um outro candidato, ele não estaria com o Carlos Eduardo. Não, perfeito, tudo bem. Então eles vão estar, outro. Digamos, vamos imaginar que seja o vice-governador, Fábio Dantas. Eles apoiam o vice-governador Fábio Dantas. O governador tem o direito, legal, de ser candidato à reeleição, outro candidato. Carlos Eduardo candidato e Fátima candidato. Como é que vão se compor as chapas para governador já teria esses candidatos, e vice-governador e senadores? Porque me parece que só Fátima tem um senador, quer dizer, um candidato, uma candidata. Que é Zenaide Maia. Carlos Eduardo teria Zé Agripino e Garibaldi, né? E como ficaria aí Robson e... Já estou vendo aqui que Rui Gaspar está deixando a secretaria acenando com a possibilidade de ser um dos candidatos ao Senado, na chapa, evidentemente, do governador Robson Faria. Mas ainda não chegou, não. Isso aí vai acontecer a partir desse prazo de amanhã. Essas conversações vão evoluir a partir de domingo, segunda-feira e tal. Eu sou um passarinho, me contou que Fábio Dantas, caso não vingue essa candidatura dele ao governo, pode ser candidato a senador de Fátima. Pode ser candidato a senador de Fátima. Ele tem plano A, plano B, plano C, e os planos vão por aí assim. Fábio, ele evidentemente é um político novo, com um bom trânsito na Assembleia Legislativa, escuta muito e conversa muito. Ele tem inclusive ontem saiu do partido, como todo mundo achou que, eita, Tomba saiu, enfraqueceu o PSB. O PSB estava querendo que ele saísse mesmo, né? Não por conta que ele não seja um bom companheiro, que mas porque ele desobstrui a chapa. Mas pode, quer dizer alguma coisa? Não. Como ele não estaria disposto... você se movimentando. Viu, Sávio, Diógenes e Marco Alexandre? Com Tomba no PSB, ficaria difícil uma aliança do PSB e PT. Porque Tomba já disse, então, com o PT eu não vou, e tem problemas com o PT, tanto em Santa Cruz como no estado todo. Então ele não estaria alinhado ao PT. Na hora que ele saiu, o PSB está livre, né? O Mineiro e Fátima aceitam a aliança com o Ricardo, com o Rafael e com o Fábio Dantas. Olha, queria mandar um abraço para o Helis Fernandes, que está acompanhando pelo Face Live, fazendo que é admirador aqui do trabalho da gente, está acompanhando o Jornal 96, obrigado, Helis Fernandes, o Ítalo Guerras, o Gilmar Fernandes, o Francisco Alves, também acompanhando. Ele está dizendo qual a diferença entre eu, você e Lula, a lei é uma só, porque ele teve um tratamento diferenciado dos outros na Lava Jato, a opinião do Francisco Alves. Olha, vamos conferir a agenda cultural no final de semana. Agenda Cultural. Olha, hoje é dia de curtir a festa
Se me chamar, eu vou no buraco da catita. Mesa 12, Felipe Toca animam a festa que começa às 11 da noite. Hoje tem Moacir Franco no Teatro Riachuelo a partir das 9 da noite. Neste show, ele leva toda a sua versatilidade para os fãs que o acompanham durante seus mais de 50 anos de carreira. Em 2 horas de apresentação com mais de 20 canções que embalaram e emocionam várias gerações. Pois é, a turma da velha guarda vai adorar esse show do Moacir Franco hoje. Amanhã tem Jorge de Aldinho no E-Suites Vila do Mar. A festa começa às 10 da noite e o show faz parte do projeto Clássicos do Chapéu de Couro. Ainda amanhã é dia de forró no Rastapé. Érica Silva, Cebola Ralada e Shot pra Bacana em Ponta Negra às 22 horas. Domingo tem show da Luna com Luna, Júpiter e Cláudio no Teatro Riachuelo a partir das 4 da tarde. Em cena, um grande elenco de bailarinos e atores que vão contracenar com a cientista preferida das crianças. É isso aí, obrigado, bom final de semana, faça a sua agenda, divirta-se. São 8 horas, 30 minutos em Natal, nós estamos chegando ao finalzinho do Jornal 96. Só Mas vamos lá. Uma última informação. George Soares, que é do PR, também pode evoluir para o PSDB. Ou vai, ou coloca a mulher no... O PSDB vai ficar com a Assembleia ou coloca a mulher no PSDB, porque ele tem um problema lá de definição de João Maia. João Maia vai para onde? O PR. Se for para um lugar onde tem a Ivan Júnior, que é o ex-prefeito adversário, de Açu, então ele estará do lado oposto. Então vai jogar aí com garantias, um pé lá e outro cá. Agora, Diogo, só até com base num comentário que você fez um dia desse, acho que semana passada aqui no programa, deve ter sido que a gente bem fundamentado. Fala com certeza. Não, quando a gente está falando nessa questão de prazo, que hoje é um prazo fatal, um prazo crucial, e inclusive também para o governador Robson Faria, né? Você chegou a informar a possibilidade que ele estaria cogitando? Não, houve uma movimentação, uma articulação que ele poderia disputar a Assembleia. Claro, então, tá na hora também de saber disso, né? Se ele vai... Sim, até amanhã, né? Ele tem até uma... Se ele pretender ser candidato esse ano, né? Assim, fora a reeleição. Olha, a reeleição ele pode ficar no cargo. Eu tinha dúvidas até a série de entrevistas que o Robson concedeu, inclusive aqui, na televisão, na Band, no RN Acontece. E hoje eu tenho, e depois das informações que o Alexandre trouxe pra gente, e a movimentação, a presença do Fábio Faria ontem foi muito no PSDB, eu acho que Robson está determinado, primeiro, a permanecer do cargo e a disputar a reeleição. Eu tinha uma dúvida de ele permanecer no cargo e terminar o mandato. E até, se não houvesse condições políticas, partidárias, até não disputar a reeleição. Decisão essa que ele só vai tomar em agosto, né? No começo de agosto, quando termina o prazo das convenções e tal, definições das chapas. Então ele tem esse prazo até agosto para tomar essa decisão. Mas pelas informações que o Alexandre trouxe aqui para a gente... Pela movimentação... A presença do Fábio Faria, filho dele, ontem, nesse evento do PSDB, um evento de filiação. Então, há algo mais voando no céu, além dos passarinhos. E há algo mais também. De carreira. Viu, Diogo? Por exemplo, mais importante do que o ato de renúncia do prefeito Carlos Eduardo hoje vai ser o discurso dele. Eu saio para ser candidato a governador ou saio para ser candidato nas eleições deste ano? Porque ele pode também. Garibaldi, se for candidato a deputado estadual, abre uma avenida para o Senado. E se ele sentir alguma dificuldade em termos de candidatura a governador, ele pode ser candidato a senador também. Ou a deputado federal. O ouvinte está perguntando a situação de Geraldo, né? Geraldo Melo entrou no PSDB, me concedeu entrevista essa semana, lá no RN Acontece, colocou o nome à discussão dele para o Senado, principalmente, né? Ele é candidato majoritário do PSDB. É por isso que eu acho o PSDB... Estão pressionando para ele ser candidato a governador. Uma pessoa muito ligada já falou que não pressionando. O PSDB tem Geraldo como candidato majoritário. Então, Carlos Eduardo chega com a chapa pronta, não tem como PSDB. Não tem como PSDB fazer aliança com Geraldo. Zé Agripino e Garibaldi. Cadê o lugar de Geraldo? Porque ele é candidato majoritário.
ou a governador, mas ele prefere ser a senador. Tem muita coisa ainda para acontecer. Tem muito chão. Muito chão. Rapaz, eu até escrevi isso. Mas a partir de hoje o quadro fica mais claro. Fica mais claro, mas o nego vai empurrar com a barriga até agosto. Olha, as informações do Estadão, que também estão pela parceria no portal nominuto.com, é que o presidente Lula ainda não decidiu se vai se entregar à Polícia Federal. Ele passou a noite no Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo. Né? O ex-presidente tem até às 17 horas para se apresentar à Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde vai ficar custodiado e cumprindo o início da pena imposta a ele. Né? O MST começa a bloquear rodovias nos estados do Mato Grosso, da Bahia, Pernambuco e Espírito Santo. Então, e hoje teve aqui, teve um queima de ali pneus na ali BR-101, na né? BR-101, ali em frente ao Carrefour. Pois é. E essa movimentação já não sei se foi o MST. Já estava prometido claro. isso. MST começa a bloquear rodovias no Mato Grosso, Bahia, Pernambuco e Espírito Santo. Tá? Isso aqui é perigoso. Com o rugido dessa semana. Né? Na realidade, eles deviam bloquear. As pessoas de responsabilidade precisam, né, respeitar tem a história as instituições democráticas. Do exército de Stedley, né? Trouxe essa imagem do exército de Stedley. E já há informações de que os militares não vão aceitar esse tipo de coisa calada, essa bagunça que possa ocorrer. Estão dando sinais aí, né? Então, é um momento tenso hoje. A gente vai acompanhar esse assunto. Segunda-feira vamos trazer aqui as consequências. A verdade é a seguinte: Lula condenado na Lava Jato, 12 anos e um mês de prisão, sentença que foi alterada inclusive no julgamento TRF4 em Curitiba em janeiro, prisão decretada, decidida pelo juiz Moro, que é o responsável da Lava Jato, habeas corpus negado em todas as instâncias que a defesa do Lula procurou, o habeas corpus, né? Não só no STJ, no STF. A situação é: o ex-presidente tem até às 17 horas para se apresentar na Superintendência da Polícia Federal. Se não decidir assim, teremos as cenas tensas, violentas. Ontem teve até um manifestante atropelado em frente ao Instituto Lula, né? Briga. Hoje de manhã, briga com jornalistas, a militância do PT brigando com os jornalistas que estão cobrindo a presença do ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Teve que, inclusive, uma vidraça da portaria do sindicato foi quebrada no empurra-empurra entre militantes e os jornalistas que estão cobrindo, estão exercendo seu papel. Mas faz parte aí do jogo também, do discurso de que a mídia é culpada por esse momento difícil que o presidente está vivendo. É complicado isso, né? Então, vamos acompanhar, mas não vai ser um dia fácil para esse país. Uma última informação, que aos 72 anos, Lula vai ficar isolado numa sala de 15 metros quadrados. Essa sala que foi preparada na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba para recebê-lo. Fica isolada num quarto andar, longe inclusive da carceragem. Lembrar que a decisão do Moro ontem manda para a cadeia também o cara da OAS, né? Como é o nome dele? O José Mário, né? O Aldemar. E hoje já foi o Paulo Preto lá em São Paulo, que era o conhecido pelo do PSDB, do PSDB, né? Foi preso hoje, viu? Foi preso hoje. Paulo Preto foi preso hoje. Olha aí. Foi preso hoje. Isso vai ter implicações no mundo do PSDB. Grande. Aí, Geraldo Alckmin, José Serra, que está caladinho, né, desde o ano passado. Essa questão da segunda instância vai render. O Aécio Neves, não, vão resolver. Eles vão correr para resolver. Aliás, há uma movimentação no Congresso Nacional para mudar a lei. Para mudar a lei e estabelecer que não pode prender. Eles estão querendo mudar a lei. Agora o Moro ter sugerido uma emenda para que fique claro que segunda instância... Mas aí você acha que os políticos lá de Brasília vão
Vamos fazer o que ele quer. Não vou fazer o que ele quer. O Delanol depois fazer um artigo. Não, mas aí- Você lembra daquelas 10 medidas? As 10 medidas de combate à corrupção? Você viu como é que elas se transformaram na Câmara? Até hoje não terminaram de votar. Porque não foi nem votar no Senado. Mas destruíram tudo. Você acha que esse negócio da segunda instância, os camaradas vão lá, não vamos atender ao juiz Sérgio Moro e vamos aprovar aqui a prisão agora? Não, eles vão usar exatamente para fazer o contrário. Para deixar claro, não pode prender, só depois do que ele sugeriu na entrevista ao programa Roda Viva é que a população cobre dos candidatos a presidente o compromisso com essa medida. Exatamente. Cobre do seu candidato. Não só dos candidatos ao presidente, pessoa. isso é uma questão do Congresso, Não, dos claro. deputados federais, né? Mas que o presidente mobilize. O presidente mobilize suas bancadas e apresente o projeto. Onde Lula deverá ser custodiado a partir das 17 horas. Estão Palocci, né? Estão Palocci e estão esse José Aldemar, que é o cara da Odebrecht. Aliás, Odebrecht não, da UAS, né? Que é do caso do triplex e denunciou Lula. Ele delatou Lula no processo. Léo Pinheiro. Aliás, Léo Pinheiro. José Aldemar. Léo Pinheiro. Né? Léo Pinheiro. É isso aí. Eu falei José Aldemar. É o Léo Pinheiro, exatamente. Léo Pinheiro e Palocci, que tava... Como é que vai ser o encontro? Mas parece que até isso ele vai ter vai ficar separado. Uma programação diferente. Vai. Não vai se encontrar. Há uma orientação nesse sentido. Com Palocci, né? Palocci que anda tentando ainda a delação dele para poder deixar Curitiba e voltar para São Paulo. Mas é isso aí. A gente encerra lamentando esse momento que o país está vivendo, mas faz parte da vida do país, da história do país, das instituições. E torcer, gente, mais do que nunca, para a gente manter o que a gente conquistou depois de um período militar, desde a redemocratização. Um regime democrático, onde as instituições prevaleçam e a gente possa seguir como um país. Eu dizia ontem no RN Acontece da Band, que o Brasil devia estar num outro patamar, sabe, de civilização, de politização, se diferenciando inclusive de países da América do Sul, da América Central, que vivem seus escândalos, que vivem seus... Né? Mas a gente está numa quadra muito difícil, nebulosa. A gente poderia ter avançado mais. Quem sabe não sai um país melhor a partir de agora, né? Vamos torcer, né? Precisa de um país melhor. Torcemos todos, é verdade. É isso aí. Lula tem até às 17 horas de hoje para se entregar. A ordem, decisão, é do Sérgio Moro. A todos um bom dia. Obrigado a todos. Bom dia. Aqui. Sigam com a programação da 96 FM. Mais tarde tem RN Acontece com Diógenes Dantas, 12h10. Meu convidado é o ex-deputado, jornalista, blogueiro, Alexandre Cavalcante. A gente vai conversar. Com certeza, daqui pro meio-dia ele vai levar mais notícias pra gente. Algumas novidades. Tchau, até segunda com o Jornal 96. Acabamos de apresentar Jornal 96. Edição e apresentação Diógenes Dantas. Locução Gerlane Lima. Redação e produção O'Hara Oliveira. Direção Enio Cinedino. Oferecimento Pirô Digital é o seu melhor parceiro na comunicação visual. Ligue 3209-1230 ou no WhatsApp 98829-3122.